Paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus amados e queridos irmãos, quando nós abrimos em uma passagem como essa, ou como em Tito 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Às vezes, há um pensamento de relaxamento, usar esses versículos como se fosse, na verdade, uma espécie de amuleto, ou seja, para nós, uma amuleta, para nós nos apoiarmos nos nossos pensamentos, na nossa mordomia, na nossa zona de conforto. Nós pensamos tantas vezes, não, o homem não é salvo por obras. E pelo homem não ser salvo por obras, então, eu não vou ser salvo porque eu faço boas obras. Eu sou salvo por causa da obra que Cristo fez. Por causa da sua obra redentora. Por causa do teu sacrifício. Porque Ele já pagou um alto preço pela minha vida. E começa a vir um pensamento de que eu posso ficar na zona de conforto. Nós acabamos usando essas passagens bíblicas para trazer, como um apoio à nossa falta de atitude, muitas vezes. A igreja está usando isso. A igreja tem usado isso. Mas o homem verdadeiramente não é salvo por obras. O homem verdadeiramente não vai ser salvo por causa de obras. Mas nós não podemos fazer uma confusão em cima disso. Porque as obras, elas estão presentes na vida daqueles que são salvos. Mas nem todos que fazem boas obras estão salvos. Porque nós precisamos entender uma coisa. Se eu quiser me justificar a minha salvação através de boas obras, sem ter aliança com Jesus, uma aliança verdadeira, bíblica, igual as Escrituras falam, então você pode ter todas as boas obras que nada vai adiantar. Mas se eu também digo que tenho aliança com Jesus, se eu digo que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, que eu sou filho de Deus, e eu não tenho as boas obras, eu estou mentindo. Porque todo aquele que é salvo, ele não vive na zona do conforto. Aquele que é salvo, ele sente o amor de Deus dentro do coração pelas pessoas e pela igreja. Então ele começa a querer arregaçar as mangas para fazer. Ele quer se movimentar. As obras estão presentes na vida dos cristãos e na história da igreja. Estão repletas passagens da Bíblia mostram que as obras fazem parte da vida de um cristão, as boas obras. Nós sabemos que, se abrirmos a palavra de Deus, por exemplo, em Tiago, nós vamos já começar a entender, na verdade, um pouco mais sobre esse assunto tão importante para nós. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 diz: meus irmãos, que se aproveita alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los?
Veja bem o que Tiago está falando. Não adianta nada você falar, olha, eu tenho fé. Olha, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas a pessoa vai olhar para a tua vida, as pessoas vão olhar para as suas atitudes, não como o mundo enxerga, não como falsas doutrinas falam. Se você é uma pessoa salva, você tem que ser milionário, você tem que ser muito bem de vida, você tem que ter carro, trocar de carro todo ano, você tem que ganhar muito bem. Não é isso que está falando. Aqui nós estamos falando da vida de um cristão piedoso, de alguém que ama o seu próximo, de alguém que ajuda os necessitados, de pessoas que ajudam a igreja, tanto em investimento quanto em mão de obras, ok? Então nós olhamos e vemos que a pergunta primeira que Tiago faz, olha, de que adianta você falar que tem fé, mas não tem obras? Repare bem, versículo 15, se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento do cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos-lhes, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, de que aproveitará isso? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Repare bem, você tem fé? Então me mostra o que você tem feito para o reino de Deus. Então me mostra a sua história de cristão. Conte as experiências que você tem com Cristo. Conte-me o esforço que você tem tido para poder ajudar a obra de Deus. Conte-me o que você tem movido a favor do reino de Deus. O quanto você já trabalhou, o quanto você já arregaçou as mangas para poder estar trabalhando na casa de Deus. Qual foi o serviço voluntário que você fez para poder ajudar a igreja? Me mostra a tua fé, através das tuas obras. Me mostra a tua fé através do seu investimento, através do seu serviço voluntário na igreja, através do seu investimento em missões. Me mostra. Eu quero ver a tua fé através disso. De quando você, mesmo estando em dificuldades, se lembrou do reino de Deus e fez exatamente o que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em momentos de dificuldade, você soube controlar as suas finanças e não deu a César o que é de Deus. Você deu. Jesus não falou, dai a Deus o que é de César. E também não disse, dai a César o que é de Deus. Não, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No momento do aperto, as pessoas começam a se esquecer de Deus. Pega aquilo que é de Deus e começa a dar a César. Não tem controle nas suas contas. Dizem que estão apertados, mas estão muito bem. Estão comprando, estão consumindo. Há tantas coisas a ser feitas que a igreja precisa fazer. Há tantas obras missionárias. Há tantos projetos para salvar vidas. Como nós podemos dizer que somos um povo que temos fé, que não tivemos as obras? Elas estão presentes na vida de um cristão, estão presentes na vida da igreja. A igreja não pode ficar na zona de conforto, dizendo, olha, eu tenho fé, nós somos salvos por fé, nós somos salvos pela graça agora, não somos salvos por obras. E muitas vezes um ímpio, às vezes vai lá e faz isso, faz aquilo, não tem Cristo, não vai ser salvo. Mas ele faz aquilo acreditando que ele vai ser salvo. Ele não vai ser salvo se ele não tiver Jesus. E o cristão que diz que tem Jesus, não quer mover uma palha para poder ajudar o seu próximo. Escute bem, Tiago diz assim, no versículo 18 do capítulo 2 de Tiago, estou aqui ainda. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus?
faze bem. Também os demônios creem e estremecem de medo. Mas, homem vão, quer tu saber que fé sem obras é morta? Repare, você crê, os demônios também acreditam. Qual é a diferença de uma pessoa que acredita em Deus e não move uma palha em prol do reino de Deus? Qual é a diferença entre ele e os demônios? A única diferença é que os demônios não têm mais chance, não há mais oportunidade de salvação para eles. Mas eles, muitas vezes, fazem, de certa forma, demonstram um tremor maior, porque eles tremem e estremecem de medo. E o cristão, muitas vezes, não, teme mais o homem do que a Deus. Então nós sabemos que Tiago dá um ótimo exemplo. Olha, os demônios, quando eles viam Jesus, eles entravam em desespero. Eles diziam: vieste dos atormentantes do tempo, bem sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles entravam em desespero: não nos mande para o abismo. Se nós temos Jesus, nós temos que ter a fé e temos que ter as obras. As obras estão presentes na vida de um crente. Ele é salvo pela fé, mas as obras completam a sua fé. Porque pela fé ele faz as boas obras. E a verdade é que se ele não tem as boas obras, se ele não faz as boas obras, Tiago diz que aquele que pode fazer e não faz o bem, está em pecado. A pessoa não vai ser salva. Se você olhar alguém precisando, se você não move uma palha para ajudar o reino de Deus, e acha que simplesmente uma única confissão de fé e estar no culto, né? Estar no culto toda semana é o suficiente para você ser salvo, você está enganado. Porque a maior prova de amor que Jesus fez por nós foi deixar tudo e se fazer como um de nós e andar nesta terra sem pecado algum e pagar pelo pecado de toda a humanidade. Um alto preço ele pagou. A fé também está nas nossas atitudes. Porque no versículo 21 diz: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu ao altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ora, meus amados, cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Não é somente pela fé. Aonde estão as obras? Será que é somente estudar a Bíblia, somente vir num culto, né? Só isso? Participar do culto, louvar a Deus, depois eu pego a minha Bíblia, e aí eu vou embora para minha casa, guardo a Bíblia na estante, aí pronto, acabou. Isso aí é fé. Só isso é fé e mais nada? É claro que não, meus irmãos. Quando nós olhamos na palavra de Deus e nós vemos que as boas obras acompanham a vida de um cristão e fazem parte, né? Elas estão de acordo, assim como Jesus disse: errais não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus, que poder e Escritura tem que andar lado a lado. Da mesma forma, a fé e as boas obras também têm que andar lado a lado. Da mesma forma, quando alguém é batizado com o Espírito Santo e diz que tem o Espírito Santo, ele tem que ter o fruto do Espírito, não basta só falar em língua estranha, não. Tem que ter o fruto do Espírito. Então, as boas obras, elas também confirmam que nós somos salvos. Ora, Mateus 23, Jesus disse que os fariseus, eles tinham o quê? Somente a letra. Mas eles não tinham as boas obras. E o Senhor disse: olha, vocês podem fazer tudo que eles estão falando, mas não imite eles. Porque eles só falam, mas não fazem nada. Então, cadê as boas obras? Cadê? 1 Coríntios 11:1, Paulo pode dizer: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo pode dizer: me imite, porque eu estou pregando
e eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Paulo pregava, Paulo andava, Paulo ia de uma província para outra, Paulo foi pregar na Ásia Menor, Paulo saiu pregando o Evangelho, ele pregou em Efésios, ele pregou em tudo quanto é canto, ele pregou o Evangelho em tudo quanto é lugar. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, fala que Paulo pregou o Evangelho a toda criatura debaixo dos céus. Então Paulo não era somente uma pessoa que tinha somente, o falar, Só falava. Não, Paulo tinha mais do que isso, Paulo fazia. Jesus não iria falar, olha, faz tudo que Paulo está mandando, mas não imita ele, não. Jesus ia falar, faça o que Paulo está mandando, Jesus diz, na sua palavra, olhando o contexto das cartas. E imite-o, porque ele prega e ele faz. Então as obras estão presentes. Em João 3, 20 e 21, diz assim que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem vistos, as suas obras vão ser reprovadas. Todo aquele que é praticante do mal. Eu vou ler com vocês. João 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então as obras estão presentes nas Escrituras, na vida daquele que tem Deus. O próprio João, ele diz, olha, aquele que faz as obras ruins, não querem vir para a luz. Porque se ele vier para a luz vai mostrar o que ele está fazendo. As más obras vão ser reveladas e vão ser reprovadas. Mas aquele que faz as boas obras, eles vêm para a luz, porque não há o que temer. Porque quando Cristo revelar a sua vida, ele estará tranquilo. Sabe o que nós vemos nessa passagem? Eu vejo assim. Quantos cristãos que estão vivendo fazendo coisas que desagradam a Deus, Estão fazendo obras que desagradam o Senhor, obras ruins. Morrem de medo de participar de uma reunião de oração. Deus fala constantemente através da palavra. Deus incomoda, mas a pessoa não faz nada. Ela ouve, ela sabe que Deus está falando com ela através da pregação, mas a pessoa não faz nada. Não quer mover uma palha para tentar tirar, não fica tentando, não luta para se livrar daquilo que está desagradando a Deus, e continua. Retorna, tenta, retorna, mas vai lutando até que você possa vencer. Você tentou, agora não conseguiu de novo. Já é a terceira vez que eu tento. Uma hora você vai conseguir, se você lutar contra isso. O Espírito de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai trabalhar no teu coração, pelo poder da palavra, para que você possa vencer isso. Mas, sabe, se existe algo tão bom na vida de um cristão, é ele poder ficar tranquilo diante de Deus. É saber que tem sim, todos os dias, temos que melhorar, porque a vereda dos justos, conforme Provérbios 4:18, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Mas também, se ele se distancia de Deus, ela também vai escurecendo mais e mais e mais e mais, até chegar a ser trevas. Quanto mais distante de Deus e menos você o busca, mais escuro fica. Quanto mais você busca e luta contra aquilo que desagrada a Deus, mais claro fica. Então nós sabemos, meus irmãos, que nós temos que lutar para estar tranquilo. Sabe o que eu imagino? Eu imagino como se fosse uma pessoa que chegasse à polícia e falasse, eu vou investigar a tua vida. Eu vou investigar as tuas coisas.
e você falasse, pode investigar à vontade. Eu vou entrar na tua casa, eu vou investigar o teu mandato tranquilo. Vocês querem um cafezinho? Pode investigar tudo, porque eu não devo nada para ninguém. Graças a Deus. Sou uma pessoa honesta, né? Tá tudo pago, tudo certinho aí. Pode olhar, você não vai encontrar coisa de crime aqui dentro de casa. Graças a Deus a minha família é uma família de bem. Você está tranquilo. Agora aquela pessoa que esconde as coisas na gaveta, em cima do guarda-roupa, às vezes esconde, não é da polícia, esconde da própria família, né? Objetos, coisas que vão manchar a tua imagem, vão mostrar quem verdadeiramente você é. Está lá escondido, guardado, né? Para ninguém ver, escondido atrás de tomadinha de parede, em cima de guarda-roupa, em meio de livros, né? Em caixas, debaixo de alguma coisa, dentro de algum lugar, dentro de algum pote, né? No fundo de alguma gaveta, ou seja lá onde for. E chegar alguém e falar, eu vou dar uma limpeza geral aí. E a pessoa já se assusta na hora. Né? Se está devendo para a polícia, eu vou entrar, Não, vocês têm um mandato, vocês não podem. Então por quê? Porque na verdade está devendo alguma coisa. Aquele que faz as boas obras vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver que você é uma pessoa de fé, uma pessoa íntegra, e vai olhar e vai ver que você glorifica a Deus através das suas atitudes e através da sua maneira de ser, através das suas palavras, através, né, da tua vida. Você passa a ser uma carta escrita, conforme o apóstolo Paulo disse. Agora, quando a pessoa está toda desconcertada, não quer saber, não quer nem saber, quer procurar a porta larga, sabe? Aonde não vai ter incômodo algum. A palavra nunca vai ser pregado sobre o pecado, nunca vai ser pregado que existe inferno, não vai ter nenhum tipo de incômodo, na verdade, né? Não vai ser pregado sobre renúncia, não vai ser pregado que o cristão ele tem que aborrecer-se a si próprio para poder ser discípulo do Senhor. Então não vai vir à sua memória, não vai despertar nem arrependimento, porque a palavra é que faz isso. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eles preferem procurar as portas largas, que diz, venha como está e permaneça como está. E não as portas estreitas que diz, venha como está, mas não permaneça como você está, porque a palavra vai mudar a tua vida. Agora entenda bem uma coisa, meus amados e queridos irmãos. Será que existe algo mais maravilhoso que você estar tranquilo? Você está sossegado? Fala, eu não sou perfeito, mas o Senhor, né? Tudo que eu vivo, tudo que eu sou está diante dos olhos de Deus. Ele está vendo. O Senhor sabe das minhas lutas, mas você já, aquele pecado grosso, aquelas coisas terríveis, você está eliminando, tudo está saindo da tua vida, a luz está entrando. Todo dia nós temos que melhorar, todo dia nós precisamos de melhorar. Mas se você não está, sabe, daquela forma, que você tem até medo, né, de alguém orar para você, isso é terrível. Sabe, aquilo que existia, que precisa de mudança, né? Você sabe que é uma coisa de dia a dia, que vai mudando, que cada vez mais você vai se santificando, você vai buscando a presença de Deus, mas você está tranquilo, porque Deus está olhando o teu coração e você sabe que você está buscando, e você está se aproximando cada vez mais de Deus. As obras, elas confirmam que uma pessoa é de Deus. Uma pessoa que diz que somente tem a fé, mas não tem as obras, essa pessoa não está salva. Porque as obras é um sinal de que a pessoa tem Deus. Quando nós olhamos e vemos que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Provérbios 15, 3. Ele vê todos os passos do homem. Não há nada o que esconder de Deus. Impossível. Ele vê tudo. Glória a Deus. Tito 1,16 diz, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso eles são desobedientes, tá? Reprovados para toda boa obra. Ora, dizem que conhece a Deus, mas quando se olha para suas obras, nós vemos que está negando a Deus. Dizem que tem comunhão com Jesus, dizem que conhece a Jesus. Então eles dizem, eu tenho fé, eu creio em Jesus,
eles professam a fé. Mas quando nós olhamos para as suas obras, eles estão negando a Deus. Como as obras não fazem parte? Claro que as obras fazem parte. Ora, quando foi essa semana, a minha esposa estava passando na praça e ela viu um querido irmão de outro ministério que estava dando uma tragada no cigarro de maconha. Ele teve uma queda, ou na verdade já tem tido quedas e quedas, mas agora que nós conseguimos ver. Ela disfarçou naquela hora, porque ele estava no meio dos seus amigos, e fez que não viu nada. O seu coração entristeceu. Quando ela me disse, meu coração se entristeceu. Mas ele se escondeu quando ela passou. Ele abaixou o boné e se escondeu e tirou rapidamente aquele baseado da boca de maconha para fazer com que ela não visse. Mas Deus não está vendo. Se preocupam com o homem. E Deus que está vendo tudo isso. Deus está olhando, Deus está vendo. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode matar o corpo e ainda tem poder de mandar a alma para o inferno. Então, nós temos que temer a Deus. Quando nós olhamos, a palavra do Senhor diz que há esperança. Para aquele que acompanha com todos os vivos, ainda há esperança. Vamos entrar em oração, vamos orar, vamos entregar. Mas nós temos que ter a consciência, pensar de que não adianta falar, Jesus é o meu Senhor, Jesus é tudo para mim, Jesus é o meu Salvador, eu entreguei a minha vida em 1900 e bolinha, eu levantei as minhas mãos em 1980, eu levantei as minhas mãos em 1990, eu levantei as minhas mãos e confessei ao Senhor no ano 2000, olha, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos que eu sirvo a Deus, tem 10 anos que eu estou servindo a Deus, tem 15 anos que eu estou servindo, que eu estou no caminho do Senhor, mas olha para as obras, durante todos esses anos, Tiago diz, me mostra a tua fé pelas tuas obras. Quanto mais tempo de cristão você tem, vamos perguntar de novo, quantos anos você tem que você serve a Deus? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Mostra-me o que você já conquistou, você já fez. Não para a tua vida somente, mas para o teu próximo, porque essa aqui é as boas obras que Tiago está falando. Então me mostra a tua fé por meio das tuas obras. Escute bem. A palavra do Senhor diz que em João 10, 25, está escrito assim, que Jesus disse, eu já vos disse, né? Mas vocês não crestes, não estão acreditando, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. O próprio Senhor disse, olha, eu tenho falado para vocês, mas vocês não estão acreditando. Vocês não creem que eu sou filho de Deus, vocês não estão acreditando, mas olha para as obras que eu faço. Vocês não creem que eu sou o Messias? Então olha para as obras que eu faço. Elas estão testificando acerca de mim. Elas testificam acerca de mim. Jesus disse em João 14, 12, né, que aquele que crê em Jesus também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedis em meu nome, ora, será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. As obras que eu faço. Jesus, ele não ficou dentro de uma sinagoga, ali só. Olha, próximo sábado, sinagoga de novo, hein? Olha, vamos lá na sinagoga de novo. Jesus andou em meio ao povo, fazendo as boas obras. Ele andou no meio do povo, como eu e você, pessoas comuns, fazendo as boas obras, curando, deu até pão para a multidão, libertando os cativos das garras de Satanás, pregando o evangelho. Ele teve contato com as pessoas. E o Senhor disse, olha, as minhas obras que eu faço testificam a respeito de mim. João, na verdade, João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse para Nicodemos, que é aquele que nasce novamente, que
que tem um novo nascimento, ele disse que é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, né? O vento assopra onde quer, João 3,8. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito e não da carne. Então aquele que é nascido do Espírito é como isso. Você não pode ver o vento. Você nem sabe de onde é que vem o vento. E nem para onde o vento está indo. Mas ele sopra onde quer. Como você identifica o vento se você não vê? O vento não tem cor. O vento não é azul, não é verde. Você só pode sentir o vento. Você pode ver o efeito do vento nas folhas das árvores, nas galhagens das árvores. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O nascido do Espírito, você olha para uma pessoa que nasceu de novo, ela parece ser a mesma. Mas você começa a ver o efeito na vida dela. As suas atitudes. Você começa a observar o efeito, a mudança, a transformação. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença na tua vida. Então, isso são as obras, a atitude, a postura, a maneira de ser, a mudança que um novo nascimento causa em uma pessoa. Veja bem uma coisa. Tito 3,13 diz: quem entre vós é sábio, inteligente, mostre-me em mansidão de sabedoria mediante ao condigno proceder das suas obras. As obras fazem parte. A pessoa não pode confundir as coisas e começar a se apoiar em versículos como se fosse uma muleta, como se fosse uma muleta, se apoiando, né? Olha, eu sou salvo por obras, então não preciso fazer nada, só ir na igreja, ler a Bíblia, participar dos cultos, estou salvo. Cuidado. Quanto mais o tempo passa, cuidado. A Escritura é clara acerca disso. Apocalipse 14:13 está mostrando acerca de obras. E eu posso ler para você exatamente agora. Apocalipse 14, versículo de número 13. Diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Olha só para você ver como as obras fazem parte da vida de um cristão. Eu quero ler mais. Eu vou ler mais. Vamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Efésio, nós sabemos aqui que está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem a sua destra e as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras, está vendo? E do teu trabalho, da tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e pusesses a prova os que se dizem apóstolos e não são, mas tu achastes mentirosos. Sofresses e tem paciência e trabalhasses pelo meu nome, e não te cansasses. Mas olha só, tenho porém contra ti que deixasses a tua primeira caridade. Lembra, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar, do teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa isso? Eu preciso de ter as obras e a fé. Primeiro o Senhor disse que sabia das obras, mas ele deixou o primeiro amor. Deixás a tua primeira caridade. No original das Escrituras, o primeiro amor. Então volta e pratica as primeiras obras, com o primeiro amor. Ou seja, fé e obras. Fé e obras estão presentes na vida de um cristão. Essa carta foi à igreja de Efésios. Foi direcionada à igreja, por Jesus Cristo. Agora, quer mais? Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7 ao 13. Ok? Está escrito assim: ao anjo da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Igreja, tá?
Isso diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Eu sei das tuas obras, novamente obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ok? Olha só o que está escrito no 9. Eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardares a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, obras e fé caminham lado a lado. As pessoas falam, não é mais por obra, não é mais por obras, agora é só pela fé. Então eu posso ficar sossegado, então eu posso ficar na zona do conforto, então eu não preciso mover uma palha, eu não preciso de ajudar a lavar a igreja, eu não preciso de fazer missão, eu não preciso de, ou seja, investir em missão, eu não preciso de ajudar, vai pintar a igreja, não preciso de ir, isso aí não, eu não preciso de ajudar meu próximo, não preciso de ser dizimista, de ser ofertante, de nada disso, porque agora é só pela graça, agora é só pela fé, não há mais necessidade. Se eu ver alguém necessitado, eu posso falar para ele, olha, crê que Deus vai fazer, e a pessoa vai embora, e você não dá nada para ela. Você está equivocado, você está errado. Procure uma mudança urgentemente na tua visão de cristianismo. Você precisa de ter a fé e precisa de ter as obras, porque você só vai poder mostrar a tua fé mediante a tua história de cristão. Quantas vezes você arregaçou as mangas, quantas vezes você participou, né, de algo a favor do reino de Deus, você ajudou, você fez tudo que podia para poder ajudar o reino de Deus, você soube controlar as suas finanças, para não faltar com o teu investimento em missões, na igreja, com dízimos, com oferta. Olha, você foi as pessoas que apoiou, né? Quando fiz campanha dos agasalhos, você levou agasalho, você ajudou o seu próximo, você ajudou aquele que estava precisando de uma cesta básica, sem tirar aquilo que você levaria para a igreja, mas você pôde, né? Você não se esqueceu do teu próximo. Você viu alguém precisando e você ajudou aquela pessoa. Você viu alguém necessitado e você ajudou aquela pessoa. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. A palavra do Senhor mostra constantemente nas Escrituras. João 15:2 diz que o Pai é o lavrador. A videira verdadeira é Cristo, nós somos as varas. Está muito claro, João 15, na verdade, no versículo 2 diz que se a vara não der frutos, ela é tirada da videira. Ok? Nós temos que dar frutos. Mateus 25:14 fala acerca dos talentos. Está falando dos talentos que foram distribuídos. Ora, do que é que está falando aqui? O que é que são esses talentos? Mateus 25, versículo de número... Vou ler aqui, a partir do número 14. Porque isto é também um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Tá? E ausentou-se para longe, segundo a sua capacidade. Deus tem falado com você. Ok? E a pessoa não faz. Deus não colocou nada pesado na tua mão, não. Você pode fazer isso sim. Versículo 16. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou o conto com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5.
talentos, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos, e eis que aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: está bem, servo bom e fiel. Sobre pouco fosses fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me os 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Mas o que também recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeasses, que ajunta onde não espalhasses, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis que tem aqui o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e lhe disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. As obras estão em vários lugares das Escrituras. Está repleto nas Escrituras. Como alguém pode se esquecer? Pode se apoiar? Não é só fé. Não é só fé. Ora, nós sabemos que não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, está escrito: receberemos conforme as nossas obras. As obras fazem parte na vida de um cristão. O cristão precisa acordar urgentemente. Ele precisa despertar. Quando nós olhamos, meus amados, para a história, João Calvino, por exemplo, foi um dos reformadores. Embora nós tenhamos aí a visão de Armínio, João Calvino também contribuiu muito para a história da cristandade. Olha para a vida de João Calvino. João Calvino foi um reformador que nasceu aí em 1500, ou seja, no início, 1509, no início do século XVI. João Calvino foi um homem tão usado por Deus. João Calvino, ele foi para Genebra. Genebra tinha 13 mil habitantes, era uma espécie de Sodoma e Gomorra. Estava no início do Evangelho. Havia homens ali naquele lugar terríveis. Havia uma seita chamada dos libertinos, que faziam sexo, assim, à vista de todos praticamente, e queriam participar da ceia. João Calvino foi um homem que ele ia dar uma passada por Genebra. Ele não ia permanecer em Genebra, mas pelo poder de Deus, usando a vida de um homem, conseguiu convencer João Calvino de ficar em Genebra. E ele começou ali a estabelecer o cristianismo em Genebra. Sabe qual era a visão de João Calvino? Ele queria que Genebra, aquela pequena Sodoma e Gomorra, se transformasse em uma cidade exemplar para todos aqueles que se achegassem ao Evangelho. Você imagina um homem querer uma cidade para Deus? Já imaginou isso? Ele esteve ali, ele pregou sobre santidade, ele pregou que para participar da ceia do Senhor tinha que estar de acordo com a palavra. Houve uma discussão com os libertinos e a comunidade da cidade, na verdade. Acabaram apoiando os libertinos. E os libertinos entraram num dia de ceia, dentro da igreja, num dia de culto, quando Calvino estava pregando. A mesa da ceia estava arrumada. Eles vieram armados para matar Calvino. Calvino desceu do altar. Ele foi até a frente da mesa e ele disse: vocês podem cortar as minhas mãos, vocês podem cortar os meus pés, vocês podem até me matar, mas não vão me convencer a dar o santo ao profano. Ele se opôs e ele não foi morto. Alguém que chegou a ser expulso de Genebra por querer pregar sobre santidade, ele retornou àquele lugar. E a cidade de Genebra passou a ser transformada. Calvino pregava dia após dia, semana após semana, sem cessar. Calvino sangrou por Genebra. Casou-se com uma mulher que morreu com 41 anos de idade. Assim que ela morreu,
Calvino, ela perdeu o filho e ela também morreu de tuberculose. Calvino decidiu dedicar-se totalmente à obra de Deus. E ele trabalhou em Genebra, até que Genebra se converteu ao Evangelho. Genebra transformou-se numa cidade exemplar cristã. As pessoas vinham de fora do país para conhecer, os ensinamentos que Calvino implantou em Genebra. Genebra era exemplo de uma vida cristã, era exemplo da família. Ao lugar que antes era uma Sodoma, foi transformado pela palavra de Deus. Calvino conseguiu ganhar Genebra para Deus. Calvino morreu e a história diz que levantou-se um outro homem chamado John Knox, que aprendeu com Calvino, que foi criado aos pés de Calvino. Veja como a obra contribui. Veja como a obra está presente. John Knox foi um dos libertadores, também usado por Deus, no início do século XVI. A história diz que John Knox conseguiu ganhar a Escócia para Deus. John Knox pregou firmemente contra o catolicismo e seus falsos ensinamentos. Na época de John Knox, 4 homens foram mortos. Por quê? Porque não observaram a quaresma. Eles foram mortos porque não observaram a quaresma. E uma das mulheres desses 4 homens que foram enforcados, porque não observaram a quaresma e não oraram aos santos, uma das mulheres, eles em dores de parto, em vez de ela clamar a Maria, ela clamou a Jesus e ela foi presa por isso. John Knox continuou pregando, isso não enfraqueceu John Knox. Ele continuou pregando a palavra, até que chegou um tempo em que ele ganhou a Escócia para Deus. A rainha da Escócia dizia: eu não tenho medo do exército da Inglaterra, eu temo as orações de John Knox. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Esses homens contribuíram para que você estivesse aqui hoje com a Bíblia na mão, que você tivesse o modelo de igreja, a organização da igreja, foi tudo por João Calvino. Ele organizou a igreja, como que deveria ser os diáconos, como que deveria ser os presbíteros, Tudo isso foi feito por homens de Deus, como? Apenas crendo em Deus, indo para a igreja, sentando na cadeira, olha, acabou o culto, está demorando, hein? Acabou, vou passar lá, vou comer alguma coisa e vou embora, amanhã tem que trabalhar. Domingo vai se ver, domingo está lá no culto de novo, louva a Deus, ouve a palavra, pega a Bíblia, vai embora, põe lá no armário, pô, acabou, vou trabalhar. Quinta-feira tem culto, até quinta eu estou aí, mas mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Nós precisamos se mover. O que estou falando aqui é algo muito sério para nós. Você pode ficar bravo comigo, você pode pensar um monte de coisa. É melhor você ficar bravo comigo e ir para o céu, do que você não ficar bravo comigo e perder a tua salvação. Porque o que eu estou dizendo aqui é Bíblia. Eu não estou falando aqui nada de mim mesmo. Olhe para as Escrituras. Este homem chamado John Knox, ele morreu. E no seu funeral, a história diz que levantou uma pessoa e diz: eis aqui alguém que nunca temeu a face do homem. Porque havia muita perseguição na vida de John Knox. Muita ameaça de morte na vida de John Knox. Ameaçaram a tua família, ameaçaram a tua vida, mas ele nunca desistiu. E ele queria a Escócia. Nas suas orações ele dizia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. E nós muitas vezes não conseguimos o que? Trazer uma pessoa para a igreja. Sangrar pelo Evangelho para trazer uma família para a igreja. Fazer uma visita na casa de alguém para pregar o Evangelho e falar: vamos lá. Eu sei o que é que pode mudar a tua história. Eu conheço um Deus que é poderoso, que além de salvar a tua alma, Ele muda a tua história. Nós precisamos se levantar, igreja. Jovens precisam se levantar e brilhar para Deus. Os varões precisam se levantar e sangrar por Deus.
se assim for necessário, até morrer pelo Evangelho. Quando nós olhamos, meus amados, a vida de Noé, Noé mostrou a sua fé, fazendo uma arca. Ele creu em Deus. Ele pode ter sido chamado de louco, qualquer coisa, mas ele construiu a arca. Ele acreditava que aquilo que Deus falou ia acontecer, e pela fé ele fez a arca, e pela fé ele foi salvo do dilúvio. Olha para a vida de Abraão. Abraão também chamado pai da fé, mas a Bíblia é muito clara quando fala acerca de Abraão. Leia as Escrituras, o que a Bíblia fala de Abraão. Vê se Abraão simplesmente, somente creu e mais nada, não fez mais nada, foi o suficiente. Não, a Bíblia fala que Abraão, ele teve as suas obras. Está escrito no versículo, no capítulo 11, no versículo de número 8, versículo 7, vou ler também. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da tua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha Abraão, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele fez alguma coisa, não é assim não. No versículo 17, pela fé Abraão, ofereceu a Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber a promessa. Qual era a promessa? Olha, em Isaque será chamada a tua descendência. Ô Isaque, então pegue Isaque, Abraão, Deus falou, e sacrifica ele a mim. Mas e aí? É nele que vai cumprir minha promessa, mas Deus mandou sacrificar. Está escrito, sim, aquele que receber a promessa, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Opa! Então ele foi oferecido por... Ele, na verdade, foi justificado não somente pela fé, mas sim pelas obras. Ok? Olha para a galeria dos heróis da fé. Versículo de número 23 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, que viram que ele era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Repare, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meus amados, isso aqui é maravilhoso. Você já parou para imaginar? Moisés tinha tudo do Egito, tinha as regalias do Egito, tinha as riquezas do Egito. Pela fé ele deixou tudo isso e preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do Egito. Obras estão presentes na vida de um cristão. A Bíblia fala, que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício. Veja bem, maior sacrifício do que Caim. Como ele ofereceu? Pela fé. Foi pela fé que ele ofereceu. Não foi, não, eu não tenho, não posso. Não, foi pela fé. Olha, eu vou fazer aquilo que Deus manda. Como? A gente não tem como eu vou fazer pela fé. Porque eu sei que eu posso dar uma apertadinha, eu sei que eu posso controlar os meus gastos, eu sei que eu posso comprar menos, mas o reino de Deus não pode parar. Eu posso parar, eu posso ter controle, eu posso deixar de comprar um sapato a mais e ficar com esse que ainda está bom e continuar investindo no reino de Deus. Ok? Eu posso, mas o reino de Deus não pode parar. Tá? Hebreus 11:4 está escrito isso que eu falei. Ok? Então, nós sabemos que
A Bíblia mostra que o homem não é justificado somente por fé. O tempo passou na tua vida. Você precisa de olhar e ver. Olhe para trás e veja quais as obras que você tem para poder justificar a tua fé. Dá uma olhadinha para trás e veja o que você já fez pela fé. Qual a prova que você tem? Porque Tiago 2, versículo de número 18, Tiago pergunta: e dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que é um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem de medo. Mas homem vão, quer tu saber que fé sem obras é morte? Está muito claro. Olha só o versículo 21 de novo. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vê aqui, a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-se imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, cadê as obras? Essa palavra é uma palavra muito abençoada para reflexão, para que nós possamos refletir e olhar para ver se nós não estamos nos tornando umas pessoas que vivem na mesmice, que deixam sempre as coisas de Deus para amanhã, mas as minhas nunca ficam para amanhã. Eu vou lá e faço. Para que nós venhamos despertar, venhamos olhar e ver o que eu já fiz. Quantas pessoas eu evangelizei? Quantas pessoas eu levei para a casa de Deus? Eu poderia ter visitado aquela família. Eu posso fazer uma visita àquela família. Eu posso comprar menos. Eu posso comprar menos coisas. Eu posso economizar mais. Mas o reino de Deus não pode parar. Deus pode contar comigo. Eu quero cumprir com a minha parte, com o meu investimento. Eu quero ajudar para que a igreja possa fazer missões, para que a igreja possa fazer projetos para ganhar almas. Porque eu sei que a fé, ela anda lado a lado com as obras. Quantas pessoas estão negando isso, estão equivocadas. A única coisa que sabe dizer é: não, nós somos salvos pela fé, não por obras. Ninguém vai ser salvo por obras, não. E começam a se esquecer que as Escrituras estão repletas de versículos que falam acerca das boas obras e que cooperam para a sua salvação. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestísseme, adoeci e visitásseme, estive na prisão e fostes me ver. Opa, quantas boas obras, hein? E não somente fé. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fôssemos ver-te. Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Versículo de número 41 diz: então também dirá aos que estiverem à sua direita: apartai de mim, malditos, para onde? Para onde? Fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo ou na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão:
dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O homem de Deus, ele precisa de ter Cristo em primeiro lugar. Porque se ele tiver só as obras, e ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Se ele tiver só boas obras e não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Mas se ele tiver Jesus, ele tem que ter as boas obras. É uma evidência de salvação. Porque ele tem um amor que o homem não pode ter. Ele tem um amor que só Deus pode dar para o homem. E esse amor, ele se quebranta ao ver alguém precisando de ajuda. Meu coração tem se entristecido, porque eu tenho um projeto de investir em missões. Eu tenho um projeto de ajudar em missões, de investir pesado em missões. Mas eu não estou conseguindo fazer, porque o nosso projeto agora é estabilizar a igreja financeiramente. Para podermos sair para fora, temos que primeiro cuidar da casa, para ter estrutura para tirar da casa e sair para fora, para fazer essas obras nas ruas, para fazer essas obras lá fora, para investir em missões, para conseguir entrar em lugares de dificuldade, através de veículos, através de dando recurso, dando mantimento, levando comida onde não tem comida. Nós precisamos de recursos, não há como, ninguém consegue sem ter. Enquanto muitos por aí estão construindo templos de ouro, decorado em ouro, e Jesus, ele nos deu a igreja, não foi para nós vivermos a glória do Antigo Testamento, não. O Novo Testamento veio para completar o Antigo, e a aliança do Antigo não é maior do que a aliança do Novo Testamento, porque a do Antigo abrangia apenas uma nação, a do Novo Testamento abrange toda a terra. A igreja tem que ter igreja, e não gastar milhões para fazer um templo decorado em ouro, e ainda cobrar entrada muitas vezes por isso. Se é que é verdade que ele está cobrando entrada, parece que eu vi que cobrava-se uma entrada para poder ver o templo, entrar lá dentro do templo, eu não sei. Eu sei de uma coisa, o Senhor Jesus vai cobrar de todos. O Senhor Jesus vai cobrar de cada um. Que nós venhamos pegar todo investimento que nós pudermos, para poder investir em vidas, salvação. Ah, mas a igreja lá faz essa obra, e também fez aquela obra milionária, então guardasse esses milhões, porque ainda tem muita gente no Brasil passando fome, muita gente está morrendo, desnutrida. Na África tem pessoas que estão só pele e osso. Nós precisamos de pensar no próximo. As boas obras fazem parte da vida daquele que tem Jesus. Vamos deixar de ser acomodado, de ficar somente ali, vou para a igreja, eu frequento todos os cursos, eu não perco nenhum. Olha, eu não perco estudo bíblico, eu estou lá, ninguém pode reclamar de mim. Ok, quantos anos você está servindo a Deus? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. É isso que Jesus espera de nós. Transformação. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E que Deus abençoe muito a tua vida. E que esta palavra venha a ser uma semente que venha frutificar. Que o inimigo não venha roubar. Que você venha dormir pensando nesta palavra. Dormir fazendo uma reflexão, uma retrospectiva da tua vida. Para colocar de agora em diante um marco na tua história. Uma mudança pelo poder do Espírito Santo. Mudança pelo poder do Espírito Santo. Mudança pelo poder do Espírito Santo.